Voltando com o perfil de hoje, conversando com o dramaturgo, roteirista e jornalista Flávio Marinho. Flávio, a gente estava falando sobre sucesso e eu te perguntei se sucesso tem cheiro, se sucesso tem fórmula. Tem ou não tem? Eu acho que não. Sinceramente, não. Se tivesse, a gente estava feliz. Teve uma época, nos anos 80, nos anos 90, que falava assim, muito assim, não, um espetáculo comédia, cenário único, 4 atores, um deles sendo da Globo, é garantido. Havia essa ideia, mas é mentira. Não dá para saber. Sinceramente, tanto que os maiores sucessos do teatro nos últimos tempos foram completamente inesperados. Cócegas, quem podia esperar? Nem as meninas esperavam que esse sucesso. Vamos fazer ali eu me lembro da Lolô falando, vamos fazer um espetáculo ali no Cândido Mendes. Eu disse, Lolô, mas... Pô, vamos lá fazer de farra. E foi um sucesso doido. A Mônica Martelli, que Os Homens São de Marte também. Esse foi outro que ninguém entendeu nada. Ninguém esperava. Ninguém imaginava. Virou um fenômeno. Virou um fenômeno. E como todo fenômeno, é inexplicável. Né? É inexplicável. A gente tem até assim uma certa margem de segurança. Mas neles todos não tem alguma coisa que você pontue assim, todos têm tal coisa, então por aí dá ou não tem isso não? Não tem, né? Nem isso tem, é muito esquisito. É muito estranho. Eu fiz, por exemplo, uma peça chamada, uma das minhas peças que mais sucesso fez foi a Balô Bangu. Foi. Eu vi as duas versões. As duas, até a parte 1 e a parte 2. Então eu fiz a parte 1 com André Vale e Cristina Pereira, que foi um sucesso louco, 2 anos e meio em cartaz, fizemos todo o Teatro do Rio. Foi. Um sucesso doido. Aí a parte 2, para a continuação, infelizmente o André Vale não estava mais entre nós. Aí eu chamei o Paulo Goulart. Né? O Paulo Goulart. Bom, para fazer o par com a Cristina Pereira. Aí eu falei, vai se estourar, porque o Paulo Goulart é um ídolo, é uma referência ainda maior que o André. Não foi, quer dizer, apesar foi muito bem, ficou lá esses 8, 9 meses de cartaz, mas não ficou os 2 anos e meio do parte 1, entendeu? E até como escrita, como peça, eu considerava superior. Melhor a segunda. Então, você considerava melhor que a primeira. Melhor que a primeira, exatamente. E com um ator ainda mais conhecido. E, no entanto, a primeira foi a que foi. Ou seja, a cabeça de público não se entende realmente, né? E acho que também tem uma coisa que eu tenho falado muito com todo mundo, que eu chego à conclusão. Uma coisa para ser sucesso não precisa ser nem boa, nem ser eleita pela crítica, nem nada. Ela precisa, de alguma forma, ser eleita pelo público. Aquela coisa de cair no goto. Caiu no goto. E às vezes não comunga com a ideia da crítica. Não comunga. Já aconteceu isso várias vezes. Isso é o que mais acontece. A crítica dá um parecer e o troço acontece de outra maneira. É o que mais acontece. Isso acontece mesmo. Mas agora, é sucesso porque caiu no goto por alguma coisa. O público, por algum motivo, o público estava querendo ouvir aquilo que está sendo dito ali. Noviças Rebeldes. Quantos anos aquilo ficou? Aquilo foi outra loucura da tua carreira. Aquilo foi a minha primeira loucura. Foi a primeira peça que você escreveu. A peça que eu adaptei. Adaptou, ela é adaptada, realmente. Que também, aquilo ninguém esperava que ia ser o que foi. Qual é o mais difícil para você quando você está adaptando? Porque quando você está escrevendo, o texto é seu. Quando você está adaptando, o texto não é seu. Qual é o maior cuidado que você tem que ter? Cuidado, a gente tem que ter sempre, não tem jeito, tem que ter muito cuidado, todo cuidado é pouco. Agora, é incrível que às vezes certas adaptações dão mais trabalho que um original. Provavelmente, até porque é escrita para num outro tom. Outro estilo que não é o seu. Isso, e às vezes para um outro povo, uma outra direção, né? É dificílimo. Eu traduzi uma peça do David Mamet, que vai estrear ano que vem. Meu Deus do céu, parecia que eu estava vertendo para o inglês um Nelson Rodrigues, nada mais brasileiro que Nelson Rodrigues para passar para o inglês, você imagina que loucura que não deve ser. Passar o David Mamet, que é medularmente americano, para o português, foi uma coisa doida. Qualquer outra peça minha foi mais fácil de escrever do que traduzir aquele inferno. E não pode perder a essência que o autor deseja, né? Não, nem essência, nem estilo, nem forma, nem conteúdo, nada. Você tem que ser, para que aquilo funcionar daquele jeito, você tem que, na realidade, a tradução ao pé da letra, a tradução literal, não existe. Traduzir é o que eu falo desde sempre. Traduzir é encontrar o equivalente do seu idioma. Você tem que encontrar uma equivalência no brasileiro, nem no português.
no nosso falar brasileiro, porque também não é um texto para ser lido, é um texto para ser dito. Então, é encontrar equivalência para a fala brasileira. É um trabalho que, às vezes, pode ser muito complicado. E em comédia é pior? Porque a comédia tem que ter a graça, né? Em comédia, mais do que a graça, porque eu sou meio palhaço, a graça eu tenho, garantida. Você é um cara que tem muito humor. É o tempo. Comédia é timing. Se eu vou contar uma piada para você aqui, no meio da piada, por algum motivo, eu dou uma tossida, a piada não vai ser engraçada, porque essa tossida atrapalhou o tempo, o melhor que seja a piada. Então, comédia é timing. Então, o timing da escrita tem que ser muito preciso. E comédia é matemática, né? Tem que ter essa precisão. Se não tiver, não funciona. E depois achar a pessoa certa para aquilo entrar, né? O teatro é uma confusão, né? Porque... Por isso que o sucesso é uma bênção. Porque desde o início até chegar ao palco é um processo um processo decisório, inclusive. Quem dirige, qual é o elenco, escalação, o teatro certo, é uma conjunção tão grande. Onde é o teu lugar de mais conforto? Traduzindo, escrevendo, dirigindo? Olha, escrevendo, quando eu sei exatamente o princípio, meio e fim. Quando eu consigo pensar na peça assim, pode começar assim, e quando eu consigo resolver em uma linha e meia. O Dias Gomes me disse uma vez numa entrevista, Flávio, peça boa, a história pode ter que ser contada em uma linha e meia. Se você começa a explicar demais, essa peça não é boa. E eu viu tentando resumir em uma linha e meia. É para craque, né? Não é mole, não. Roupa. O Dias era um craque. Era um craque. Né? Isso não é para qualquer um. Você foi para a televisão e roteirizou Malu Mulher. Que foi a primeira coisa que eu fiz. Exatamente, a primeira na televisão. E foi inédito em todos os aspectos, esteticamente, conceitualmente, ideologicamente, né? Trouxe uma discussão muito pertinente na época, bombástica. Hoje, né? Não, vem até os nossos dias, né? Você acha que está faltando isso hoje na TV, nos roteiros? A gente está falando pouco sobre o que a gente precisa falar, porque Malu já tem 30 anos. A televisão, no caso a Globo, está se situando numa nova realidade, que é a realidade que tem Netflix, que tem TV a cabo, Apple tudo. TV e concorrência de outros canais. Então, isso tudo requer um duplo pensamento. Mas eu acho que quando eles vão no coração da matéria, quando a coisa vai assim, no coração do humano, sem se preocupar com fórmula. Não, precisa ter favela, precisa ter não sei o quê, precisa ter cota. Quando foge um pouco da procura de uma fórmula do sucesso, da receita do sucesso, quando vai no que interessa mesmo, a coisa funciona. Ou seja, quando vai na ideologia, quando fica menos no conceitual. Não, acho que quando vai no sentido da humanidade, quando procura os verdadeiros, os sentimentos mais básicos do ser humano, quando fala sobre o medo, quando fala sobre o amor profundo, quando a coisa pega para capar, profundamente nas emoções humanas, as coisas acontecem. Eu faço com Falabella hoje em dia o Pé na Cova. Que é um sucesso, É um né? sucesso doido. E as pessoas falam muito da humanidade das personagens. Os episódios sempre terminam com uma ponta de sentimentalismo e que envolve demais. Existe muita afetividade, muito carinho entre as personagens, uma solidariedade. São sentimentos muito positivos que as pessoas acho que estão afim. Que a gente está vivendo uma época muito conturbada, de muito roubo, muito mau caráter, muito ladrão, uma coisa desagradável. Às vezes a dramaturgia está refletindo muito isso, assim, numa dose muito excessiva. Forte. Aí fica só nisso e às vezes não toca as pessoas, como você está falando. As pessoas gostam de... As pessoas já estão sabendo disso, né? Quer dizer, o interessante na época, por exemplo, na época da ditadura, se você tocar nisso em dramaturgia, quando o jornalismo não podia tocar, era maravilhoso, era fundamental. Agora, a gente leva uma surra do jornalismo com relação a esses assuntos. Aí, quando você vai para a dramaturgia, a surra continua. Eu acho que o público ficou meio assim esgotado.
fica meio, ai, tá ficando De over. novo, né? De novo. Aí... Você pode falar de outra forma, de uma forma menos jornalística, de uma verdade. forma mais artística. Você né? falou de censura. O que você... Claro que o não poder falar é a pior coisa que pode acontecer, né? Mas onde você sofreu mais com a sua dramaturgia? Olha, eu não cheguei a sofrer, graças a Deus, porque eu comecei a escrever para teatro em 87. Já estava melhor. Já estava bem melhor. A gente fazia ainda espetáculo para censura e tudo, mas já era uma coisa jocosa. Eu lembro que tem uma história deliciosa de teatro, história bem de teatro, que no dia do espetáculo para censura das Noviças Rebeldes, justamente, a Sininha de Paula, que era... A diretora. Era a A diretora? Madre Superiora. Ah, ela era atriz, é A verdade. atriz era a Madre Superiora. É verdade. O diretor era o Wolf Maia. Ela não pôde fazer por alguma coisa da Globo, ela teve que dirigir a escolinha do professor Raimundo. E quem fez a Madre Superiora para a censora foi o Wolf Maia. O Wolf se vestiu de madre e fez. E ela não implicou com nada, nada. O negócio de censura eu sofri muito na época da Tribuna da Imprensa, que eu escrevi na Tribuna da Imprensa de 73 a 77, que foi uma época muito... Foi a época dura do negócio, né? E realmente, os espetáculos eram, a grande maioria eram espetáculos bem combativos. Todos eles queriam dizer alguma coisa que não podia ser dito em outros lugares. E diziam. E diziam, as penas, metaforicamente. Mas diziam, claro. Então eu também tinha que, metaforicamente, falar sobre o que estava sendo dito. Então, volta e meia, no lugar da minha coluna, vinha assim: Tribuna da Imprensa, o jornal que melhor informa. E fui censurado, ferrou. Hoje Mas ferrou. aí eu descobri, é uma coisa, nesse país é muito complicado. Até a censura era amadora, é tudo muito amador. Então eu descobri que cada dia era um censor que ia à redação. Não era o mesmo. Aí eu pensei, chamei o Elinho Fernandes no canto, escuta, e se eu apresentar amanhã de novo essa crítica que foi censurada hoje? Vem outro censor, vai ver, ele é menos perspicaz e mais burro, quem sabe não passa. Isso, vamos experimentar. Aí, e passava. Você roteiriza muitas coisas, não só teatro, linha de shows, seriados, muita coisa, teatro, TV e tal. Aonde o roteirista não pode pecar, Flávio? Ele não pode pecar, ele não pode perder de vista a fonte, a origem de tudo. E vendo, por exemplo, se é um roteiro do show de uma cantora. Por exemplo, eu dirijo há 27 anos já os shows da Olivia Raime, que é a minha amiga querida. E que veio irmã. aqui. Já veio, Olivia? Já veio. Uma delícia. Uma delícia. Maravilhosa. Amo a Olivia. E amo trabalhar com ela, porque ela não só é uma mulher de música, como ela é uma mulher de letras também, é uma artista de verdade. E é uma cantora inteligente. É inteligente. Então o que tem que fazer? Vou fazer um show para a Olivia. Não vai botar a Olivia para cantar Babalu, entendeu? A Olivia tem que cantar músicas que ela possa explorar com a inteligência dela uma nova forma de interpretar aquele sucesso, que ela encontra sempre, e é sempre lindo. Vou dirigir, como eu já dirigi, Ângela Maria e Kobe Peixoto, no Imperato, uma maravilha. Assim, tem que ter Babalu, entendeu? Tem que ter Conceição. Tem que ter Conceição. Então, você tem que ver o que você tem na mão e aonde você quer chegar. E aí, esse caminho fica mais... O Chico Anísio, que eu fiz de tudo nessa vida, até a escolinha do professor Raimundo. Foi. Eu escrevi durante 2 anos a escolinha. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer escolinha do professor Raimundo? É um humor diferente do meu. O Chico era um craque, né? Nossa, um gênio. E gênio. eu vivia pedindo dica para ele. Chico, pelo amor de Deus, não tenho uma raiva de escrever esquete, como é que eu faço? Flávio, você só senta na mesa para escrever o esquete quando você souber o que você quer, o teu punchline. Qual vai ser a última fala do esquete? Você descobriu a última fala, você senta, porque você já sabe aonde você quer chegar. Não tenta ir, no meio do caminho eu descubro. Não vai dar certo. Você vai direto. Só que lá na escolinha, os esquetes eram curtíssimos. Tinha um do Walter Dávila que sempre caía para mim, que era o que fechava o programa, que era uma palavra, que não sei o que, não sei o que, seu fulano de tal, ele, e acabava, e tinha assim, tá. E o salário, e terminava. Eu falei, meu Deus. E volta e meia caía, volta e dava para mim. E haja criatividade também, né? Loucura. Então, e era um humor meio bobo, mas ao mesmo tempo,
A ingenuidade era encantadora. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma que todo mundo riu, não sei porquê, que é seu fulano de tal, esqueci o nome da personagem do Walter Dal, seu fulano de tal, quem tem barba é barbante. E o salário, ó, agora é uma coisa, é uma técnica que você acaba desenvolvendo. Né? E para você ter esse bom resultado que você tem, certamente você tem uma disciplina. Todo mundo precisa ter disciplina. Conta pra gente isso no próximo bloco. E a gente faz outro pequeno intervalo e a gente volta muito rápido com o Mais Flávio Marinho. Não sai daí não, que é bem rápido.